Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao canal da Escola de Gestão Socioeducativa. A Escola de Gestão é um setor dentro do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, responsável pela formação inicial e continuada, não só dos operadores do sistema socioeducativo, mas também de toda a rede.
né? Então a gente vem aqui no canal da escola propor esse momento aqui de formação com uma temática muito viva nesse momento para a gente. A gente está vivendo muito ativamente, né, fortemente, essa questão dessa relação juventude, trabalho e socioeducação. E eu acho que esse momento vai ser um momento de a gente refletir realmente sobre questões tão caras, né, para o nosso trabalho. A coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está coordenando todo esse processo dentro do DEGASE, né, de jovem aprendiz, enfim, todas as ações de profissionalização. E tivemos, em articulação com a Escola de Gestão, essa ideia, né, de trazer atores importantes dentro dessa perspectiva da lei da aprendizagem, dentro dessa perspectiva do trabalho mesmo que está sendo feito no programa Jovem Aprendiz, não só com os adolescentes do DEGASE, mas com outros recortes também, né, jovens em outras situações também. Então, a mesa de hoje, ela vai falar sobre juventude, trabalho e socioeducação. E, para isso, a gente está trazendo o doutor Alexandre Lira, que é coordenador do projeto de inserção de aprendizes do Rio de Janeiro, a doutora Dulce Martini Torzek, procuradora do trabalho, e a doutora Adriana Leandro de Souza Freitas, juíza do trabalho. Com muito prazer recebo vocês aqui. É uma grande alegria para a gente poder ter conseguido juntá-los nessa mesa e poder, né, desfrutar de momentos aí de reflexão, né, poder ouvi-los um pouco, aprender, né, que é sempre importante para a gente, poder trocar também, né, e partilhar informações. Então, a gente espera que realmente esse momento de hoje seja um momento muito bacana, não só, né, para a gente que está aqui envolvido diretamente, mas também para todos os atores, todos os servidores do DEGASE, todas as pessoas da rede que estão envolvidas nesse processo, que é o objetivo central da socioeducação. Né? Eu acho que a gente trabalhar com socioeducação e não ter como perspectiva a inclusão, a inserção desses jovens no mundo do trabalho, né, de forma que eles possamos oportunizar realmente esses espaços, né, de inclusão. Né? A gente está falando de uma juventude que, infelizmente, aí, por questões, né, sociais, macroestruturais, violências estruturais, a gente está falando de uma juventude excluída. Né? Então, acho que o objetivo central da socioeducação se concretiza a partir de ações como o programa Jovem Aprendiz. Então, isso nos traz, né, grande satisfação poder ter essa perspectiva, esse grande grupo do CIERJA também, onde a gente possa nos apoiar e a gente se sente até mais seguros nessa caminhada. Tá? Então, vou passar aí a palavra para o doutor Alexandre Lira, coordenador do projeto de inserção de aprendizes do Rio de Janeiro. A Bianca insiste no doutor, mas faz parte do protocolo, né, Bianca? Do protocolo. Bom, eu sou Alexandre Lira, auditor fiscal do trabalho e coordenador, como a Bianca disse, do projeto de inserção de aprendizes aqui da Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer o convite, essa oportunidade, o acolhimento aqui, né? Fomos inicialmente recebidos pelo Emerson, agora estamos com a Bianca. Queria estender esse agradecimento à Evangelina, à Mirtes. Não poderia deixar de esquecer do Fox, que foi quem primeiro me recebeu numa visita que eu fiz ao DEGASE, né, em 2 oportunidades, essa gestão que se iniciou ano passado, por volta de outubro, mais precisamente 13 de outubro, em 2 oportunidades eu estive no DEGASE, e em uma almocei na cantina do DEGASE, e quando voltei, para além de todo o trotuar, né, de conhecer as dependências, de bater um papo com os jovens, com os instrutores, com a gestão, imaginei novamente aquele belo almoço, mas me surpreenderam e levaram a um lugar também muito interessante aí na Ilha do Governador, e com muito carinho eu sou recebido por vocês. E queria, em especial, falar com cada um de vocês que está agora nos assistindo, ou presencialmente, nesse mesmo momento que a live é produzida, ou que vai acessar futuramente,
que é a vantagem desse ambiente virtual em tempos dessa loucura, dessa crise, esse agradecimento, porque vocês fazem parte também, né, sobretudo e principalmente desse processo, dessa engrenagem que é a inserção de aprendizes no mercado de trabalho. E a gente vai aqui nessas falas, junto com as minhas parceiras aqui, Dulce, Adriana, né, que representam instituições que eu tenho muito respeito que eu também estendo a elas aqui, o carinho, que é o Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Dulce, e a magistratura do trabalho, na pessoa da doutora Adriana. Então, a gente tenta, né, com todas as dificuldades, mas nós não temos o direito de esmorecer, né? A nós não é dado esse direito de esmorecer, ainda que em tempos difíceis, né? Se nós cairmos, né, o que o jovem que está esperando essa oportunidade vai pensar do sistema e da possibilidade dessa vida melhor, né? Mas vocês aqui do Degase, vocês fazem toda a diferença, né? Por vocês passa o estado de espírito desse jovem, de como ele vai chegar nessa porta de saída, como a Bianca muito, muito bem disse. Eu notei algumas falas da Bianca aqui no início, a juventude excluída, né, que eu somente acrescentaria, né, à margem da sociedade, né, essa juventude para a qual nenhuma oportunidade foi dada, né, e ela citou vocês como todas as pessoas envolvidas nesse processo, e é assim mesmo, né? Esse jovem, quando a gente sinaliza a ele uma possibilidade, né, de sair dessa marginalização por intermédio da aprendizagem profissional, ele nos chega inteiro, pelo acolhimento carinhoso, técnico carinhoso que vocês estão dando aí. Eu diria que é mais do que uma profissão o que vocês exercem no Degase, é uma vocação, né? A gente, quando vai visitar o Degase, a gente fica muito inquieto de presenciar uma sociedade que falhou, né? Uma sociedade que fracassou, uma sociedade que permite que jovens estejam cumprindo pena de privação de liberdade, né? E essa mesma sociedade tem a possibilidade de se ressociabilizar. A minha parceira no projeto, a Lívia, que é coordenação a 4 mãos, aqui no projeto de inserção de aprendiz, ela diz que não é ao jovem que é dada a oportunidade de ressociabilização, é a sociedade. Essa sociedade que falha, ela tem a oportunidade de se mostrar diferente. Então, cada um de nós aqui é ator, e vocês do Degase também. Eu vou fazer a minha fala aqui, trazendo um pouco da ideia de como se desenvolve essa fiscalização e o cálculo da cota de aprendizagem e por que nós chegamos nessa parceria com o Degase, propriamente dita, nessa gestão que eu estou desenvolvendo com a cota da Conlurb, né, da empresa de transportes, né, do Rio de Janeiro, de limpeza de lixo urbano, né, do Rio de Janeiro, porque nós chegamos nesse número e retomamos a aprendizagem depois de um tempo que nós ficamos inertes em razão da pandemia. Então, a legislação que nos é apresentada, ela está completando a maioridade. Ela data dos anos 2000, pelo menos mais formalmente exposta. A aprendizagem já vem de décadas, né? A gente tem registro de movimentos de aprendizagem na década de 30, década de 40, mas formalmente apresentada, ela surge com a Lei 10.097 de 2000. E, após esse momento, a gente tem inserções de artigos na CLT, principalmente artigo 424 a 433, fala de aprendizagem, e fazendo um recorte mais em síntese, também para não poluir vocês de informação, a gente tem o decreto 9579 de 2018, que ele vai muito nos atender nessa cota que a gente chama de cota social. Então, a fiscalização do trabalho vai identificar, por intermédio de um cruzamento de dados, e aí, desse cruzamento de dados, a princípio, as microempresas, elas saem desse cruzamento de dados, as empresas de pequeno porte saem desse cruzamento de dados, as entidades sem fins lucrativos que tenham como objetivo a assistência social e a educação profissional também não são alcançadas.
não significa que elas não possam exercer atividade empresarial e contratar aprendizes, mas não estão obrigadas por lei. Então, nós vamos fazer esse primeiro recorte para não demandar uma empresa que não está obrigada por lei, apesar de ela, num ato voluntário, poder se fazer presente, e vamos excluir, por critério legal, as funções que exigem um nível técnico ou superior, ou os cargos de direção, de gerência, de confiança. A gente tem o MTS, CPO, que a gente consegue saber exatamente qual é a função que demanda formação profissional e que, por isso, conta para a base de cálculo da cota de aprendizagem. Vamos excluir os trabalhadores em regime temporário da Lei 6.019, os aprendizes já contratados e os aprendizes afastados. Então, a partir do momento que a gente faz todos esses cruzamentos de dados, que hoje em dia não é mais um cruzamento manual, é um cruzamento automático do sistema que nos produz um documento, nós vamos chegar no elenco de empresas que são devedoras de cota. E vamos disparar as notificações. Em cada período, a gente tem uma inteligência de notificações que nós vamos disparar. E alcançamos, nesse disparo, a cota da Conlurb, que é a maior cota do país em termos de inserção de aprendizes. São, ao todo, 924 aprendizes que devem ser contratados para a Conlurb. Fiscalizamos a Conlurb, ao mesmo tempo que a desembargadora Renata Cota também, no âmbito da CIERJ, que já foi, que é a Comissão Interinstitucional de Aprendizagem do Rio de Janeiro, que a doutora Dulce compõe, a doutora Adriana também se faz presente, membros do TJ, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Rio de Janeiro. Abrimos um diálogo tanto gerencial com a Conlurb, quanto que... deixa eu só ver a hora aqui, que eu estava vendo pela tela e sumiu, mas está tudo certo. Então, abrimos esse diálogo e chegamos ao entendimento de que a Conlurb ia cumprir a cota de maneira escalonada. E quando uma empresa tem uma cota desse nível, de 900 e pouco, ou até menos, a gente pode estar falando de uma cota de 100, é uma cota significativa, que ela não tem estrutura no ambiente dela para absorver 100 aprendizes, e que ela sinaliza que ela precisa de um tempo para fazer mês a mês essas inserções, surge a possibilidade de firmar um termo de compromisso, que é um instrumento que o Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, faz uso. Então, nós firmamos um termo de compromisso, essa cota da Conlurb vai ser escalonada em 2 anos, e indicamos, porque aí é apresentado um rol de jovens em situação de vulnerabilidade, por intermédio do decreto 9579 de 2018, que eu já tinha citado, e a primeira menção são os adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou incumprimento de medidas socioeducativas. Então, nos chama a atenção já a possibilidade de nós alcançarmos os meninos, os jovens que estão cumprindo essa medida socioeducativa no DEGASE, e construímos, a várias mãos, essa possibilidade. E agora, a partir do mês de setembro em curso, os 20 primeiros jovens estão sendo alcançados para fazer esse trabalho na Conlurb, que, na verdade, vai ser no ambiente simulado do SENAI, que é uma entidade Sistema S, que é uma entidade formadora, que é essencial na aprendizagem, ela precisa existir. E a Renatos também, que é uma entidade formadora sem fins lucrativos. E a aprendizagem, nós vamos... tem cursos de pedreiro, padeiro, confeiteiro, edificação. Então, os cursos vão sendo ofertados a partir de títulos que já existem e os programas vão sendo construídos. Aí tem duração de 1 ano e meio, 2 anos. Os jovens de 14 a 24 anos são alcançados por essa cota. Essa é basicamente uma síntese de como se caminha esse desenvolvimento de uma ação fiscal e do cumprimento da cota. Então, iniciamos com o DEGASE também, inicialmente na pessoa do Fox, da antepenúltima gestão, do Márcio, mas esse já é um trabalho que o Ramon, que é o meu colega auditor fiscal do trabalho, que agora está na coordenação nacional de aprendizagem, ele já desenvolvia, que ele tem um carinho imenso por
por essa parceria, né? Ele sabe da importância, né, desse, e transmitiu a mim todo esse carinho, e eu passei a dialogar também. E agora, com a Evangelina, Mirtes, Bianca, nós, com o esforço dessas servidoras aí que exercem com alma esse ofício, nós estamos conseguindo desenvolver e implementar, quer dizer, buscar uma cota imensa com a Conlurb, fazer com que a Conlurb cumpra essa cota que não vinha cumprindo, no histórico, a Conlurb não cumpria a cota, conseguir que essa cota, em parte, alcançasse o público do Degase e implementar, a partir de agora, semana que vem, vai ter uma formatura, 24 de setembro, 9h30 da manhã, vai ter uma formatura, conseguir que a gente implemente os primeiros, já consiga trazer para dentro da aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional é essa que ela é construída para a gente realmente alcançar aquela ideia que está na Constituição, que eu não me canso de afirmar, que é de uma sociedade livre, justa e solidária, que não pode ficar letra fria de uma Constituição, ou que sirva tão somente para decorar para concurso público. Nós aqui, cada um de nós, temos a obrigação de buscar realmente essa sociedade que num pensamento egoísta, ela se volta a favor de nós, né? Uma sociedade saudável. E uma sociedade saudável, com certeza, não é uma sociedade que, numa participação que eu tive com a Adriana, um ex-jovem aprendiz, e que ele fala que nunca imaginou estar conversando com uma juíza que não fosse tendo cometido um delito, né? Na cabeça dele, ele só teria oportunidade, um jovem negro, de conversar com o juiz quando ele estivesse respondendo por algum crime, né? Uma sociedade que permite que jovens disputem com urubus a pedaço podre de manga nos lixões que a gente fiscalizou. Meu colega Eugênio, que é o coordenador do projeto infantil, fiscalizou. Sociedade que é... Por isso que eu me tornei auditor fiscal do trabalho, para combater o trabalho análogo de escravo, uma sociedade que o adulto resgatado do trabalho escravo é o jovem, que a gente não permite um trabalho com referência, né, de trabalho digno e de trabalho e de vida social decente. Então, por isso e por muito mais que nós estamos aqui, né, batendo, como a própria Bianca disse, batendo esse papo, né, essa troca, essa partilha. Não somos sabedores das verdades, né, que não existem nesse encaminhamento. A gente vai construindo e vai sofrendo e vai batendo cabeça, mas, como eu disse inicialmente, direito de esmorecer nós não temos. Então, eu queria deixar essa fala aqui nesse sentido de agradecimento à turma do Degase, que sempre me recebeu muito bem, que é fundamental para essa engrenagem, que não exercem, como eu disse, um ofício, mas sim uma vocação, de deixar esses meninos que já são marginalizados, que não são vilões dessa história toda, são vítimas dessa sociedade adoecida, que para muitos bandido bom é bandido morto, e a gente não ressociabiliza e a gente não faz o trabalho. E quando é um jovem, a gente tem a obrigação de com muito mais responsabilidade, a gente busca essa complementação das políticas públicas e os instrumentos que nós temos e vamos fazer uso. Bianca, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque subiu o reloginho da... Não, mas eu estou... Está dentro do tempo. Está dentro do tempo? Então eu vou passar já minha fala para os meus colegas. Faltam eu já 5 minutos. Tá ótimo. Encerro por aqui e a gente fica à disposição para bater uma bola entre nós ou com quem fizer uma pergunta, sem problema nenhum. Maravilha, obrigada pela fala, doutor Alexandre. Tem uma energia que empreende assim, no trabalho que faz, né, nessa coordenação, que a gente fica até motivado também a empreender a mesma energia, mas eu acho que a gente não consegue ir tanto quanto ele, né? Não, na verdade, eu sou movido por vocês, né? E aqui eu estou olhando para as 3 que me motivam. Isso não é
não é balela, né? Eu fui bem acolhido e tive exemplos de pessoas que estão vestindo essa camisa e há muito tempo, né? Às vezes a gente pensa em fraquejar no pouco tempo, quer dizer, Dulce, Adriana, a sua história, Bianca. Então, quer dizer, são parceiras que estão há muito tempo nessa caminhada, então eu não tenho direito de não estar entusiasmado. Eu só aproveitando, quer dizer, eu já encerrei, mas tem essa sobra de tempo, exatamente é esse link, quer dizer, eu me reencontrei na carreira exatamente com essa oportunidade, porque eu me tornei auditor, já estou com 51, com meus 40 anos, quer dizer, minha vida tinha seguido para a advocacia, eu fiz um projeto para estudar e, graças a Deus, consegui ser auditor para combater o trabalho análogo de escravo. E essa possibilidade de você, eu comemoro cada inserção de aprendiz. Se puder buscar uma cota social, então é uma benção. Mas essa possibilidade de realmente da gente evitar o adulto escravizado, e poucas vezes, agora eu vou encerrar mesmo, poucas vezes na vida, ou quase nenhuma, a gente tem a possibilidade de fazer algo que realmente transforma vidas e que realmente faz a gente botar a cabecinha no travesseiro e dormir e falar, olha, valeu a pena a minha existência. Só não passei por essa vida só para engordar, criar ruga, cabelos brancos, não tomar nessa ver o Flamengo. Passei para um movimento extraordinário. Então, é nesse sentido que eu falo. Nós aqui temos essa... na verdade, nós somos agradecidos por essa oportunidade. Né? Ninguém mais precisa dos... Nós já somos agradecidos aí de poder realmente fazer algo e vamos aproveitar. Eu estou muito feliz aí com essas parcerias e acho que quando eu falei com a Dulce lá atrás, eu falei, eu gosto assim, vamos buscar essa cota da Conlup para a gente virar o ano, quando, né, olhar para Papai do Céu, o Papai Noel, aí falar assim, opa, o presente já foi dado. É um privilégio poder trabalhar com essa equipe, assim, verdade mesmo, porque a gente às vezes se sente, né, enquanto departamento, enquanto instituição, um pouco sozinho, né, na caminhada, né, nas buscas que a gente tem feito há muitos anos, né, de parcerias, e quando a gente encontra realmente pessoas engajadas, comprometidas, acho que o trabalho flui, né, muito melhor. Bianca, desculpa, mas acho que tem uma pergunta aqui no chat, que eu acho que o Alexandre talvez fosse interessante. Tem uma pergunta no chat, e aí isso que eu ia perguntar. A gente deixa as perguntas para o final ou ao final de cada fala eu posso ir colocando aqui? O que vocês preferem? Ao final das 3 falas ou a cada fala? As mulheres decidem. Eu acho que já podia responder, porque aí já vai na linha do Alexandre. Tá, legal. É uma pergunta, doutor Alexandre, que é feita pela Marília, onde ela gostaria de saber a seguinte informação. Das 994 vagas, qual o percentual destacado para meninos e meninas que estão cumprindo medida socioeducativa? Tá, Marília, olha só. Essa é a questão. Por quê? Porque eu falei da primeira possibilidade, eu vou me permitir ler. Então, eu falei do adolescente egresso do sistema socioeducativo em cumprimento de medidas. Mas segue, a gente tem jovens em cumprimento de pena no sistema prisional. Nós temos jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programa de transferência de renda. Nós temos jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional, os abrigos, que a gente tecnicamente nem usa mais esse nome. Jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil, os matriculados em rede pública, cujas famílias demonstram insuficiência de renda e moram em comunidade em situação de vulnerabilidade. Né, jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído. Então, perceba que nós destacamos numa construção coletiva para essas 900 são, na verdade, 918 vagas, porque de 924, 6 já estavam contratados e não vão fazer parte da reposição. Então, nós temos 100 inicialmente destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa, DEGASE, mas nós já vamos também caminhar para alcançar o acolhimento institucional. Estamos trabalhando também, já fizemos inserções família com baixa renda, em situação de vulnerabilidade. Então, do recorte das 900, nós vamos fazer recortes para alcançar a grande maioria desse público vulnerável. Porque se nós ficássemos só com o DEGASE, seria fantástico, e a ideia é essa, quanto mais empresas venham para a aprendizagem, mais possibilidade nós temos de ofertar essas vagas e de alcançar. Mas a gente precisa estimular os outros ambientes também.
que são elencados como em estado de vulnerabilidade. Então, quando nós vamos buscar os jovens no aviso, no acolhimento institucional, desperta ao interesse, né, a possibilidade de que é possível uma reinserção nessa sociedade que me desprezou. Da mesma forma, o egresso do trabalho infantil, quando ele é resgatado do trabalho infantil, automaticamente a gente oportuniza a ele um trabalho decente e digno. Isso é muito interessante. Não só tirar do trabalho infantil, oportunizar a qualificação com o trabalho, até porque, em estado de pandemia, no país miserável, desigual como o nosso, a gente já tem aí um estudo não formal, mas de informação colhida, que o salário do aprendiz está sendo a única renda de uma família. Não sei se ficou bem claro, mas são outros recortes que nós estamos tentando fazer. Da Conlurb, inicialmente, nós vamos buscar 100 vagas. Na mensagem que entendeu, compreendeu, então foi ok. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a doutora Dulce Martini Torzek, que é procuradora do trabalho, também vem nos apoiando bastante aí no Jovem Aprendiz. Muito boa tarde a todos. Começo agradecendo a Bianca e ao convite da escola, e já destacando que uma escola que leva o nome Paulo Freire, né, já deixa a gente com boa vontade, já nos anima, e o nome vocês foram muito felizes na escolha do nome. E também registro aqui, como o Alexandre fez, porque é inevitável, assim, da honra de dividir esse espaço, né, com parceiros desse nível de envolvimento. Né? Estou diante do Alexandre e da Adriana, pessoas que o Alexandre está mais recente aqui nessa nossa área específica, mas a Adriana já está há um tempo, né, na questão do combate ao trabalho infantil, e, aliás, foi daí onde tudo começou, logo mais eu até esclareço melhor. Então, é uma honra estar aqui trazendo as nossas angústias, né? Na realidade, esse tema de que a nossa sociedade falhou, há muito tempo a gente vive, né, se debatendo e, por isso, criando essas pontes e essas linhas de ação para ver se a gente consegue atuar de algum modo. Eu fiquei lembrando que fui procurada, gente, já deve ter sido isso em 2015, 2016, eu acho, pela Aníria, né? Ela nem está mais na equipe do Degase, mas a Aníria já transmitia isso para a gente, né, do quanto tem uma equipe dentro da CCL, né, quero deixar isso também claro, tem uma equipe que não descansa em relação a trabalhar na socioeducação. Vocês estão de parabéns, não só pelo evento de hoje, que isso diria que é um detalhe no todo que vocês atuam. Então, dá gosto, né, da gente participar, né, ativamente, e também algumas vezes estive no Degase, e a gente fica muito tocado. Né? Hoje o nosso tema é esse, e a CIEJA, na realidade, busca ampliar essas vagas também para os adolescentes que estão em situação de abrigo institucional. Eu vou pedir licença para, né, trazer minha cola aqui, o meu roteiro, que aí facilita e eu acho que eu consigo otimizar bem meu tempo. Passando aqui. Essa imagem que eu, né, já destaquei para conversar com vocês, na realidade, quando o Alexandre coloca como a sociedade falhou, para mim essa imagem ela diz isso tudo. Né? Na realidade, os que trabalham no Degase estão acostumados com essa imagem, mas nem toda a sociedade está. E quando a gente vê esses meninos que já praticaram uma infração, nós precisamos olhar para nós, né? Aonde que erramos e agora como é que a gente corrige esse erro. Esses meninos estão, né, no cumprimento de uma medida de internação, mas também nós temos as medidas de semi-liberdade e de liberdade assistida, né, dependendo da gravidade do ato. E aí, quando eu estava lendo, e já há muito tempo eu estudo essa matéria e me entusiasmo muito, encontrei um trecho da Joyce
que coloca o que eu estou constatando na prática, né? Que o sistema socioeducativo, ele, nessa forma tão contraditória, ele tem representado uma porta de entrada para esses nossos adolescentes, né, que a gente viu na foto, tantos que estão aí, para eles acessarem alguns direitos. E um deles é o direito à profissionalização, né? E ainda que isso venha de uma maneira controversa, né, utilizando, né, excessivamente a violência, no caso, né, quando chegam a esse processo de internação com o encarceramento dos pobres, que a gente, né, nos nossos anos de atuação, ou mesmo por conhecer a nossa sociedade, o menino que estuda, vou voltar um pouquinho ainda, o menino que está estudando num colégio privado, nasceu, né, numa classe social que não, né, ele não precisa, né, de furtar alguma coisa ou roubar para ganhar o seu celular ou o seu tênis, é claro que ele dificilmente, né, vai praticar uma infração, mas aqui a gente está falando de quem não teve a mesma oportunidade desde sempre, desde o início, desde a alimentação, na sua infância, depois dentro do sistema escolar. Aliás, né, os nossos adolescentes que cometeram um ato infracional, a maioria já está abandonando a escola. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. E aí, dentro dessas pesquisas e dos estudos, eu estava lendo, e acho que aplica demais aqui para nós, né? E essa expressão chão pegajoso, a dificuldade das famílias de baixa renda de saírem da pobreza. A gente tem uma realidade, uma dureza tão forte que, segundo esse estudo, são mais ou menos 9 gerações para ter essa alternância. Isso é lamentável, é tristíssimo. Se de um lado a gente tem o chão que gruda, né, e dificilmente se consegue sair dali, do outro a gente tem o chamado teto, né, que segura quem já nasceu numa condição privilegiada e dificilmente vai mudar a sua condição social. Só que essas questões e essas estatísticas e essa nossa realidade, eu acho que elas nos empurram mais para buscar o que podemos fazer, buscar respostas para isso. A gente, quando verifica o número, né, de meninos e meninas que estão em internação, ou na semi-liberdade, ou ainda na liberdade assistida, a gente percebe que nós, que temos essa obrigação de acompanhar o cumprimento da cota de aprendizes dentro das empresas, a gente pode sim levar uma oportunidade a esse adolescente. Esse trabalho, essa entrada no mundo do trabalho, como o Alexandre já colocou aqui, decente, com dignidade. Quem não quer uma carteira de trabalho? A gente já percebeu várias vezes, em vários momentos, a felicidade que isso representa, o impacto de se sentir incluído por uma empresa, assinar uma carteira, e não só assinar a carteira, garantir os direitos trabalhistas, né, que estão estabelecidos para o aprendiz. Então, a gente, com todo esse processo histórico da escravidão, né, da invisibilidade desses meninos que estavam na primeira foto, que, como eu coloco, a sociedade, de um modo geral, desconhece que eles estão lá. Então, a gente que está aqui está emprestando a nossa voz para mostrar que alguma coisa precisa ser feita, e eu sou incansável nas audiências com as empresas, do compromisso social, da responsabilidade social. A empresa tem a obrigação de contratar os aprendizes, porque ela está dentro daquele espaço, né, dentro daquela comunidade, colhendo os lucros do seu empreendimento, do seu negócio. Então, ela precisa reverter isso para aquela comunidade. A contratação de aprendizes, que é uma previsão legal, não é nem um favor, ela leva isso, coloca, traz, pode inserir, pode dar oportunidade, além do que, como aprendiz, ele também precisa necessariamente estar frequentando a escola. Então, a gente, com isso, consegue fazer ele retornar da sua escola regular e ele faz uma formação profissional, né, que é um trabalho enorme que a gente busca para conseguir dar essa oportunidade, mesmo a quem ainda está numa defasagem escolar. A gente corre atrás disso para levar essa oportunidade a todos.
Há pouco o Alexandre mencionava do concurso público, né? Então, nós aqui que estamos falando, os três passaram por concursos, vocês, né, do Degase, que trabalham no Degase, se submeteram a um concurso, e aí a gente vê a diferença. É claro que nós temos uma condição diferente, tivemos uma boa alimentação, né? Não abandonamos os estudos, tivemos um incentivo para continuar nos estudos lá, né, infância e adolescência. Então, a nossa condição é completamente diferente. Aí, por isso, esse trabalho tão intenso, a gente começar essa mudança, né? Estou muito consciente que ela não vem assim, num piscar de olhos, mas a gente começa a entrar nisso e a gente vai ganhando força e ânimo para seguir fazendo, porque a gente ouve os relatos, a gente percebe, né, nos meninos e meninas essa diferença, né? Nossa, eu quero ter uma oportunidade. E a articulação desse grupo que está parcialmente representado aqui nessa live, a nossa articulação aqui no Rio de Janeiro, ela começou em 2014, né, de uma forma formalizada, num acordo de cooperação de diversas entidades que buscaram, né, articular as ações para o combate ao trabalho infantil. Então, isso foi, em 2014, o primeiro contato formalizado de todas as entidades, já mencionadas também pelo Alexandre, né, ministérios públicos, o Ministério do Trabalho, Fundacentro, o Ministério Público Federal, Associação dos Juízes do Trabalho, OAB, Defensoria e o Tribunal de Justiça. Mais tarde entrou também nesse grupo a Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí, a partir dessa articulação, fomos percebendo que a aprendizagem profissional ela exigia ainda um grupo mais específico. Trabalhamos para formalizar um acordo, né, de cooperação específico voltado a esses adolescentes que cumprem essas medidas e aos que estão em situação de acolhimento. Isso foi em 2016, assinado esse termo, e desde então a gente constituiu uma comissão e tem feito reuniões periódicas, acho que eu coloquei isso, reuniões periódicas da Cierja para discutir e articular essas ações. Dentro dessas nossas reuniões participam parceiros que eu chamo estratégicos, que são as entidades formadoras ligadas ao Sistema S, no caso o SENAI, também assinou esse acordo de cooperação. O SENAC não formalizou, mas ele já participou de muitas reuniões da Cierja, dessa comissão interinstitucional, e de longa data a gente tem uma parceria com outras entidades formadoras, essas ONGs, né, que têm cursos cadastrados para realizar a aprendizagem, e também com empresas que têm cotas significativas e que destinam ou integralmente ou uma parte dessas cotas a esses jovens, a esses adolescentes. Com tantas ações nossas, audiências públicas, conversando com essas empresas, elas decidiram fazer essa contratação. Atualmente, e isso foi já explicado bem pelo Alexandre, a gente está com uma mega empresa, né, que aí está já atendendo de uma forma, né, talvez ainda não totalmente a todos, a gente não conseguiu levar esse contrato a todos os que estão em situação de cumprimento de medida, mas tá uma parcela significativa vai conseguir realizar essa aprendizagem profissional, e dentro desse projeto, a Conlurb, fazendo essas contratações, a gente tem o apoio, né, do SENAI também está presente, porque, na realidade, o Sistema S, que abarca o SENAI, o SENAC, o SENAR, que é o rural, o SENAT, que é dos transportes, e mais o SESCOP, que é um serviço de aprendizagem do meio cooperativista, todo esse Sistema S recebe uma contribuição mensal das empresas para desenvolver esses cursos de aprendizagem profissional. Então, é uma responsabilidade deles, estabelecida em lei, de prestar também, realizar esses cursos de forma gratuita, né? Muitas vezes nos perguntam,
Ah, mas tem que pagar o curso. Não, o curso fornecido, dado pelo Sistema S, ele é gratuito quando se trata dessa aprendizagem profissional que está estabelecido que ele precisa fazer, os decretos, chamados decretos da gratuidade. Essas nossas reuniões com os representantes desses diversos órgãos que se articularam, né, para trabalhar diretamente com o Degase, a gente, né, vai está nesse diálogo com as empresas, né, buscando essas vagas, que as empresas, né, têm de 5% a 15%, né, a obrigação de contratar de 5% a 15% das suas funções que demandam formação profissional. A gente tem um debate também constante sobre os cursos que são mais adequados, na realidade, considerando a defasagem escolar, como é que a gente chega, né, muitas vezes o adolescente não está conseguindo ainda ler e escrever direito, então como é que a gente se adequa, como é que a gente começa esse trabalho. Aliás, até a Bianca né, tem colocado, pode falar também sobre isso, espero que a gente tenha tempo, de que a gente está fazendo até uma chamada pré-aprendizagem, né? Antes de começar efetivamente o curso, da gente mostrar, explicar bem a esses adolescentes, né, no que eles estão entrando, qual é essa oportunidade, a importância de eles permanecerem no curso, ainda que para eles, né, o grau de dificuldade, com certeza eles vão sentir um grau de dificuldade para acompanhar, mas aí a gente busca uma estrutura de apoio, está tentando criar estruturas de apoio para que ele não desista, né, dessa formação profissional. Essa articulação a gente realiza, então, com o Sistema S, outros órgãos, Secretaria Municipal de Assistência Social também, por conta de que eles acompanham o cumprimento das medidas de liberdade assistida. E também destaco aqui a participação ativa da CECEL, né, elogiando um grupo muito eficiente dentro do Degase, que é incansável, né, na busca pelos parceiros, em acionar os parceiros e levar esses cursos, tirar esses meninos, né, dos seus quartos, levar eles para participar dessas aulas, das suas aulas regulares e das aulas que são da formação profissional. Na verdade, eles ficam com atividade o dia inteiro. Outro destaque que eu faço aqui para o estudo que relata a Silvia, né, uma estudiosa também na questão das medidas socioeducativas, da importância dessa formação profissional ser condizente com as demandas do mercado e considere os desejos e expectativas dos adolescentes, né, para promover o seu empoderamento e proporcionar novos caminhos para viverem livres da criminalidade. Isso é uma frase que fica, né, também em constante, estou lembrando constantemente disso, porque é claro que esse menino, essa menina, ele quer estes bens de consumo, ele busca isso, e quando a gente, sociedade, empresas, a gente não oferecer esse salário, essa formação profissional, é claro que nós temos o tráfico que alicia, né, e aí a possibilidade deles, se não pelo trabalho decente, vai ser, né, prestando trabalho ao tráfico, ganhando dinheiro com o tráfico, e que eles percebem, né, logo em seguida que nem é uma vida tão boa assim, nem é tão fácil assim, mas de início ela é muito atrativa, porque esses bens de consumo, de fato, isso é muito forte, né, para um adolescente ter um celular, é alguma coisa que a gente consegue entender, até os adultos, né, são muito conectados, imagina, então, nessa idade. E nesse debate sobre cursos que podem ser interessantes, como é que a gente desenvolve trabalhar com esse menino, com essa menina de uma forma mais integral. A gente já teve essa experiência que eu gosto de destacar, para quem sabe a gente retomar em breve esse teatro. Inclusive, eu tenho contato com o professor de teatro e ele está sempre me perguntando se a gente vai poder desenvolver um novo curso, porque foi incrível esse curso de teatro, né? Com essa possibilidade dos meninos se expressarem, atuarem. Eles se apresentaram em teatro aqui no Ipanema, foi algo assim belíssimo, emocionante. O espetáculo tinha o nome Eu Só Quero Ser Feliz. Me emocionei demais de acompanhar,
esses meninos e meninas, e trago aqui para a gente não esquecer, para a gente insistir nessas formas alternativas de socioeducação. A importância das artes para trazer essa confiança deles, trabalho dessa autoestima de quem está assim já tão alijado, né, da sociedade. Por fim, já encerrando, eu acho que já também estou aqui me avançando no tempo, destaco uma campanha que foi desenvolvida, né, inicialmente no Ministério Público do Trabalho, mas depois abraçada por todo o acordo de cooperação aqui do Rio de Janeiro, né, de combate ao trabalho infantil, em torno da discussão da idade penal, e aí a gente, né, buscou, chegou a essa conclusão de que nossos adolescentes, eles precisam, né, nós precisamos dar a eles a escola e uma profissionalização, né, uma oportunidade para o mundo do trabalho, e não de prisão, porque temos constatado que a simples, né, a gente retirar eles, colocar nesses ambientes, inclusive a gente está vivenciando sempre essa dificuldade de vagas, então a gente já tem um sistema complicado, não temos, né, não há nem razão para ampliar o que nós hoje já temos dificuldade, déficit de vagas, então da gente construir nessa grande rede, construir levar adiante esse sonho, né, de que eles tenham escola e que eles possam ter a sua carteira assinada, registrada, receber seus direitos, terminar o cumprimento da medida ou deixar o abrigo e poder se apresentar já com uma experiência, já tem uma experiência profissional. É simplesmente maravilhoso quando a gente consegue fornecer isso, entregar isso a eles. Aqui encerrei, então, a apresentação. Também fico aberta para as nossas discussões posteriormente. Esqueci de ressaltar também que nós temos estudos aí do pessoal da CECEL, que quando a gente consegue ofertar essa aprendizagem, a reincidência dos atos infracionais é muito baixa. Então, isso é um dado que nos move ainda de uma forma mais intensa, quer dizer, é uma estatística, né? A quem se dá a oportunidade, ele não tem a preferência de voltar a praticar o ato infracional. Uma vez que ele consegue ser inserido, ele vai, né, buscar a sua vida nessa forma. Então, a gente, com base nisso, trabalha mais ainda para alcançar, conscientizar as empresas, contratarem pela cota social e alcançar um número mais elevado ainda de adolescentes que estão em cumprimento de medida serem contratados como aprendizes. Agradeço muito a oportunidade de vocês terem me ouvido. Obrigada, Bianca. A gente ainda segue aqui para alguma pergunta. Muito bom ouvir tudo isso e uma perspectiva muito crítica do grupo. Então, isso é importante, né? A gente ter um olhar no mundo que a gente vive, não um olhar superficial, né? Um olhar, enfim, né? A gente poder ter uma perspectiva ampliada sobre a sociedade na qual a gente vive. A Marília está fazendo algumas considerações, considerando realmente, né, a defasagem escolar. Há uma dificuldade realmente de buscar cursos que façam sentido, né, na vida dos jovens. Ao mesmo tempo, ela diz que, ao mesmo tempo, não perpetuar a ideia de formação de mão de obra pouco qualificada em funções que dificilmente conseguirão progredir. Então, ela fica feliz em perceber esse cuidado na sua fala, Dulce. Enfim, foram muitos elogios aqui que estão vindo aqui pelo chat. A Daniele coloca, né, as unidades socioeducativas do interior do estado também precisam desse reforço no desenvolvimento de oportunidades de formação profissional, né? Inclusive, eu acho que as vagas que a gente está numa perspectiva de conseguir para campus dos Goitacazes pode ser um primeiro passo, né? Um primeiro passo para outras oportunidades. E aí tem uma pergunta
Dulce, que é quais os principais desafios encontrados no diálogo com as empresas? Qual o estigma atribuído a esses jovens que geralmente aparecem nessas negociações? Acho que voltou, então a gente continua. Voltou? É uma visão um pouco generalizada de que a gente tem que bandido, né, fica para um lado e a gente que é do bem vai ficar para o outro. Eu nunca entendi muito isso dessa forma, né, esses conceitos do bem e o bandido, exatamente por que ele está ali nessa condição, né, a gente não compreender. Então, nas audiências a gente escuta muito isso, né, de não se reconhecer esse direito. Eu quando consigo que alguma empresa contrate, foram várias audiências, e muitas vezes vem, né, um sócio, tem que comparecer alguém mais ligado mesmo ao poder decisório da empresa, e explico, não me canso de fazer as audiências e explicar, porque para chegar nesse ponto de que ela compreenda, né, que no momento que ela dá a oportunidade a gente consegue retirar, ela vai ter um lugar mais sossegado para viver, né? Ela, você como empresário, não quer um lugar mais tranquilo para morar, né? Você não quer num lugar onde você sai que não tenha, né, crianças dormindo na rua, né? Você não quer trabalhar para isso. Então, depois de muito se conversar, mas os argumentos são esses, de que a nossa ideia comum é de que precisa afastar, precisa prender, deixar separado, né, que é uma solução que é difícil de acreditar. Se a gente não conseguir trabalhar essas pessoas, dificilmente a gente consegue, né, ter essa melhora, né, na nossa sociedade como um todo. Bianca? Sim. Posso só meter o bedelho nessa fala da Dulce, porque a gente está trazendo as variáveis sociais, né, dessa sociedade livre, justa e solidária, mas o empregador que quiser fazer conta, né, ele vai ver a vantagem de se qualificar, de se capacitar esse jovem aprendiz, porque ele vai ter efetivamente uma mão de obra futura inserida nos quadros da empresa dele, que ele mesmo capacitou da melhor maneira possível, e que vai estar catequizado, vai vestir essa camisa, vai ser grato, vai ter um outro tipo de relação com a empresa. Então, também pela ótica do capital trabalho, né, desse retorno daquilo que ele está investindo no aprendiz, ele teria que ver com bons olhos também. Esse trabalho com as empresas também, só complementando, Bianca, a gente convida elas, chama elas a participarem das reuniões que a gente faz do Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional. Algumas empresas que passaram a integrar e participar das reuniões do Fórum Estadual, elas conseguiram entender de uma forma mais ampla, isso que o Alexandre coloca, da aprendizagem. O que significa você ter um aprendiz? Né? Nessa forma da cota social, é um pouco mais complexo, e ela vai manter um aprendiz sem estar diretamente, né, dentro da empresa. Esse menino que está em cumprimento de medida vai ficar no seu local. É claro que nos casos que a gente tem, né, e nesse momento nós temos, né, Bianca, os meninos que estão em semi-liberdade, esses estão fazendo a parte prática, porque o curso tem uma parte teórica e depois uma parte prática. Esses que estão em semi-liberdade conseguem desenvolver a parte prática já no ambiente de trabalho. Aliás, as nossas parcerias também com as secretarias de Estado, por exemplo, os órgãos públicos, só tentando explicar um pouquinho mais sobre a cota social, os órgãos públicos podem receber adolescentes que realizam os cursos, né, de aprendizagem, como o Alexandre falou, eles não vão ser inseridos na empresa porque a empresa não tem um espaço físico, uma prestadora de serviços, 3 mil empregados. Ela diz, onde é que eu vou colocar os aprendizes? Não tem um espaço físico. Os empregados estão todos em outros espaços. Então, a gente diz, não, olha só, a gente tem oferece para você essa oportunidade de cumprir a lei contratando esses adolescentes. Vão fazer o curso, né,
dentro do Degase ou em outro local, se for em semi-liberdade, e aí depois eles podem, né, fazer a parte prática do curso dentro de um órgão público. Essa é uma possibilidade que está autorizada por lei. Hoje a gente tem uma turma que está fazendo dentro da Secretaria de Educação. É isso, né, Liana? Exatamente. A gente teve até o retorno deles, né, essa semana, e a gente ficou assim, muito orgulhoso, né, porque sempre que o feedback, o retorno é positivo, com foto, trabalhando, então a gente também fez uma reunião com eles. Eles estão assim, bem engajados, inclusive tem um deles está ficando em abrigo somente para poder cumprir, né, até novembro, termina o programa, e aí ele está ficando em abrigo no centro da cidade para poder ficar mais próximo do local de trabalho. Então essas histórias é que realmente nos movem, né, a continuar o trabalho que está dando certo. A gente sabe que cada um tem uma história, né, então a gente precisa compreender realmente a história de cada adolescente. E não generalizar de que tem que ser 100% sucesso, até mesmo porque o sucesso é relativo, né? Então, mas a gente fazer o trabalho nessa perspectiva e depois ter um retorno positivo de que ele conseguiu se colocar, ele conseguiu avançar, né? Enfim, o crescimento dele, né? O desenvolvimento, isso para a gente é algo muito bom. Então, acho que é pertinente realmente estar atuando nessa linha. Eu vou então chamar agora a doutora Adriana para fazer a fala. A doutora Adriana, às vezes, do trabalho, também está nesse grupo conosco, nos dando todo o apoio, né, dentro do programa. Então, é com você agora. Oi, gente. Boa tarde para todas e todos. Eu, assim, tenho muita alegria de estar aqui, né? Então, eu vou quebrar pouquinho o protocolo e vou começar, antes de agradecer diretamente à instituição, eu vou agradecer logo aos meus parceiros que estão aqui, a Dulce, né, que é uma grande lutadora da causa, uma pessoa que se engaja, a Maria Vitória, que é a Susequinde, que é também a nossa parceira, trabalha com a Dulce, né, é vice-coordenadora que fala, Dulce, eu não sei bem como é, eu chamo ela de Vitorinha, como a gente carinhosamente chama ela, né? Sim, ela é a nossa representante regional da Cor de Infância. Da Cor de Infância, pois é. E é uma outra querida, tanto quanto Dulce, e de plano, assim, dizer da alegria que é o ingresso do Alexandre e da Lívia no projeto, né? Assim, eles dois se mostraram tão, assim, tão não só entusiastas, mas realmente a gente percebe que há uma grande vontade de trabalho neles, né? E, enfim, a gente começa a ter as ideias e eles têm topado tudo. Então, assim, acho que, acima de tudo, agradecer, né, por conseguir fazer parte deste projeto todo, porque isso é algo muito extenso, né? Falar em nome do meu tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, né? E que a gente tem todo um programa nacional feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Todos os nossos regionais têm um programa gestor de combate ao trabalho infantil e estimula a aprendizagem, e eu sou a gestora regional de primeiro grau, e junto com a minha parceira de segundo grau, que também é vice-presidente do tribunal, que é a desembargadora Mary Booker. Então, assim, a gente quebrei um pouco o protocolo para falar de todas essas pessoas que são engajadas, né? E chamar aqui também a minha saudação para a colega Lúcia Brioche, né, que tem feito, junto à instituição, um excelente trabalho, apesar de que a gente tem ciência de todas as dificuldades, mas ela está ali firme e forte. Parabenizar aí o recém-nomeado diretor-geral Vitor Poubel, esperando que ele tenha, né, bastante consciência do trabalho que ele precisa fazer e da importância dele no cargo, porque, afinal de contas, são muitas vidas que estão aí dentro, né? São muitas pessoas, as vidas não só dos jovens, mas também dos profissionais que estão aí dentro. Agradecer a Evangelina, que é a coordenadora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né, por estar sempre entrando em contato com a gente, participando também dos projetos que a gente está à frente. Agradecer aí a Bianca pelo convite, né, que é a diretora de profissionalização do Degase, e que convidou para esse evento aqui. É uma grande honra. Eu tenho, assim, realmente, fiquei muito, muito feliz de ter sido lembrada, né?
E também não posso deixar de forma nenhuma de agradecer e deixar meu abraço, meu carinho, meu respeito, a minha admiração pelo Fox, pelo Jorge Fox e pela Mirtes, que às vezes que eu fui ao Degase para conhecer e poder projetar um projeto que eu fiz junto com o Campo Mangueira lá, que foi interrompido pela pandemia, e a gente espera retomar tão logo seja possível, né? Eu fui muito bem acolhida, e foi assim, eu digo que foi um apaixonar à primeira vista, porque por mim assim, eu estou aqui de coração, braços e tudo aberto, assim, para poder fazer o que for possível para ajudar no trabalho de todos vocês que atuam aí no Degase. Então, esse evento de hoje, né, feito pela Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire, fala como magistrada, né, do trabalho, o que chega para a gente, e esqueci de agradecer, Emerson, me perdoe, você foi altamente acolhedor, obrigada também por ter dado toda a orientação, e falar que a magistratura está na ponta, né? A magistratura do trabalho está na ponta para o cumprimento das cotas, né? Eu dependo do trabalho do Alexandre e da Dulce para que, eventualmente, quando eles precisam ingressar com alguma ação judicial, então o momento que a Justiça do Trabalho vai atuar. Mas a gente também tem feito um trabalho de forma preventiva, inclusive foi um projeto que eu propus ao Alexandre, que imediatamente tocou, aceitou tocar, e nós estamos tocando, né, em parceria com o Cierja, da que a Dulce já mencionou, que é justamente a gente trabalhar, até respondendo ali a pergunta da Miriam, salvo engano, a gente está tentando levar a questão da aprendizagem para os municípios. A gente tem um projeto piloto no município de Nova Iguaçu, em que a gente também vai atender jovens abrigados, também, né, egressos da entidade de medidas socioeducativas, e que a gente tem, assim, está fazendo uma grande negociação social para que as empresas se estimulem a participar do projeto, né? E a prefeitura está dando todo o suporte. Nós estamos em fase de elaboração já da minuta do acordo de cooperação, né, para que ele seja instituído, formalizado para prosseguir. Então, o papel da magistratura hoje não é só proferir sentença, não é só avaliar os casos, né? É um papel totalmente proativo. Nós procuramos, no Programa Gestor do Trabalho Infantil, atuar. Então, a gente atua não só no judiciário propriamente dito, mas a gente atua tentando fazer isso. A gente vai ao Degase, como eu já fui algumas vezes, fazendo um trabalho complementar com os meninos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. A gente procura saber das necessidades, procura se inteirar, procura trazer ideias, procura criar projetos que possam atender os jovens, inclusive de forma preventiva, para que eles nem precisem estar dentro do Degase, né? Mas eu acho que, então, esse papel da magistratura, ele é importante ser falado, porque a magistratura do trabalho é uma magistratura que vem sendo muito massacrada, né, ultimamente, e é uma magistratura que ela é muito humanizada, justamente porque a gente lida com a questão social, e aqui o Alexandre falou, a Dulce falou, nós trabalhamos muito com a questão da vulnerabilidade, né? Nós temos uma vulnerabilidade social, psicológica, social, econômica, familiar, ambiental, enfim, a gente tem uma série de vulnerabilidades, porque a vulnerabilidade é um conceito bastante múltiplo e amplo. E então, por conta dessa questão dessa vulnerabilidade, a gente esbarra também na questão do preconceito. É difícil, sim, a gente abrir a cabeça das pessoas e as pessoas não entenderem que não é porque o menino ou a menina está dentro de uma instituição que eles deixam de ser humanos, que eles não merecem ter uma segunda chance. Isso a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade. E eu acho que a gente só muda esse jogo, através de vocês. Então, aqui, a minha primeira grande fala, assim, que se há alguma contribuição que eu possa dar, é dizer que a magistratura ela reconhece esse papel dos agentes, dos assistentes sociais, dos psicólogos, de todas as pessoas que estão na estrutura, seja do menorzinho até o diretor, de entender o papel deles e de saber o quanto eles são importantes nesse processo de conscientização. Então, eu acho que o trabalho de todos os senhores e senhoras que prestam aí dentro do Degase, ele deveria ser altamente reconhecido, altamente
é remunerado, com todos os louvores, porque lidam com vidas, e lidam com vidas, muitas das vezes, e na maioria das vezes, desestruturadas. E todos somos seres humanos, e como seres humanos, somos pessoas que cada um tem uma história também, né? Então, nem sempre eu tenho certeza que não é fácil, eu tenho certeza que o trabalho deveria ser muito mais reconhecido, mas tenho a certeza que a gente aqui, nesse triângulo aqui, Alexandre, Duque, que nós representamos, Alexandre, Dulce e eu, Magistratura, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho, nós reconhecemos e sabemos da importância da atuação de todos os senhores e senhoras para que estes meninos tenham uma oportunidade. Então, isso precisa ser reforçado. E a sociedade precisa também ter essa consciência, porque a gente só consegue atingir a sociedade quando a gente torna ela mais consciente. E aí não tem jeito, a gente só torna ela mais consciente debatendo. Então, esses espaços que se abrem aqui, não é só para a gente falar, na minha visão, na minha humilde visão, não é só para a gente falar da lei, né? A lei está lá, eu tenho certeza que todos os senhores conhecem, mas a gente queria reforçar aqui a consciência, saber que é muito importante o trabalho que se realiza dentro do Degase, e toda vez que há uma questão de levar os meninos para a sala de aula, de buscá-los, eu sei que tem todo um aparato de segurança, que é tudo muito... o sistema exige que assim seja, né? Claro, e tem toda a razão de ser, mas a gente sabe que por trás disso tudo tem os agentes e todas as pessoas envolvidas que talvez gostariam de fazer mais, né? Então, portanto, mostrem o trabalho, né? Se mostrem positivamente para a sociedade, porque eu acho que essa humanização de todos nós ela é importante, né? A aprendizagem ela é uma política, e é a única política pública atual que nós temos que efetivamente insere, ela inclui deficiente, ela inclui branco, ela inclui negro, ela inclui pardo, ela inclui indígena, ela inclui todos, meninos em vulnerabilidade social, meninos em cumprimento de sua medida socioeducativa. Eu falo meninos porque eu tenho uma mania como eu tenho filha, aí eu falo tudo menino e menina, mas são jovens, né? Me perdoem aí pelo menino, pela menina, mas são jovens e são pessoas como, né, que infelizmente, como já foi falado aqui, tiveram uma desestrutura familiar ou, enfim, passaram por algum momento de dificuldade, mas que a gente não pode achar que eles não têm que ter uma chance. E essa chance, ela surge à medida em que nós trabalhamos para essa conscientização e os senhores e as senhoras também entendam a importância do papel. E quando a gente tem uma política pública que funciona, o judiciário, felizmente, é pouco acionado, porque ela está ali funcionando. Não é o que acontece sempre, né? De vez em quando a Dulce visita a gente lá nas audiências, nos processos, provocada não só pelo Alexandre, porque ele faz as autuações, que vai para ela, e quando ela não consegue resolver através da parte administrativa, ela então aciona o judiciário e nós tomamos ciência das ações e dos processos. Então, assim, essa conscientização ela precisa ser muito mais do que só pegar o processo pelo juiz, ela precisa ser social e ela precisa partir de dentro. A entidade tem que reconhecer e entender o seu papel, né? Então, assim, se eu posso dar algum recado, o meu recado é esse. E a minha história no Degase foi a seguinte: eu fiz um evento no tribunal muito grande no ano de 2019. Inclusive, eu levei até uma pequenininha bateria de escola de samba, porque nós fizemos oficinas, e lá eu conheci 2 meninos que vieram egressos de medida socioeducativa e que tinham, então, ido pela aprendizagem. Conversando com eles, então, me despertou uma grande vontade de fazer alguma coisa, de ajudar de alguma forma. Então, em parceria com o Campo Mangueira, que à época fazia o curso de teatro aí, né? Nós, então, eu de forma voluntária, quis participar com as aulas complementares e tive a oportunidade de fazer 4 trabalhos dentro do Degase, com a confiança do Fox, com a confiança da Mirtes, né? Me receberam calorosamente, né? O Mangueira fez um trabalho maravilhoso, lindo aí dentro, né? E, através disso, a proposta era, todo mês, nós levarmos pessoas com atividades para estimular
os meninos e as meninas, os jovens, a compreender um pouco, se aculturar, né? Trazer cultura para eles. Então, na primeira palestra, nós levamos justamente o menino que foi da unidade, da João. Ele participou conosco, ele falou a fala dele, explicando como foi o processo da aprendizagem, contando a história dele, que ele foi um menino do tráfico, né, que ele encontrou na aprendizagem uma oportunidade de vida, né? Ele encontrou na aprendizagem uma nova oportunidade para ele cuidar da filhinha dele, que inclusive tinha recém-nascido, e ele estava muito feliz porque ele, com o que ele estava conseguindo receber na aprendizagem, ele estava cuidando da família dele. Então, ele realmente conseguiu achar naquilo ali um projeto de vida. Então, a partir dessa história, na roda de conversa que nós fizemos, a gente percebeu o quanto os meninos têm essa vontade de mudar, sim, existe, sim, e o quanto que ali, naqueles momentos em que os agentes, né, agradeci muito aos agentes pela paciência de estar ali fora, né, enquanto a gente fazia o trabalho, acompanhando a gente, com todo cuidado, com toda assim, a atenção de também se envolver positivamente, né, no projeto que a gente estava tocando. E nesse dia foi muito especial, foi um dia assim, foi muito emocionante ouvi-los, né, falar de cada um, não da sua história do que fez, porque isso nem pouco nos importa, mas da história do querer crescer, né? E foi então que a gente percebe claramente o quanto que a aprendizagem toca e quanto ela é importante para esses meninos, o quanto isso traz a vida para eles, porque, no fundo, ninguém quer uma vida errada, né? E quem somos nós para julgar quem é errado, quem é certo, mas a gente não quer que ele descambe para a criminalidade, porque a gente sabe que a vida do crime é uma vida curta, né? A minha segunda vez, então, eu levei um professor de capoeira, que ensinou para ele a cultura africana, para eles a cultura africana, foi uma aula muito legal. No final, inclusive, os alunos participaram de um jogo de capoeira pequeno que nós fizemos. Aquilo foi um dia maravilhoso, os olhinhos dos meninos brilhavam, eles não queriam ir embora, então foi positivo. E depois, nas 2 vezes seguintes, nós tratamos de temas. Eu dei uma palestra para eles falando sobre a questão dos direitos trabalhistas, né, para eles se motivarem e tudo mais. E na última vez que eu fui, então, porque aí veio a pandemia, não fui mais, infelizmente, mas vamos, se Deus quiser retornar, vou combinar aqui com a Evangelina e continuar esse projeto aí, porque o tribunal tem muitos voluntários que querem participar dele, a gente quer fazer aula de inglês, a gente quer fazer uma opção de coisa. E aí, então, foi a última vez que eu fui, foi quando a gente também falou um pouco sobre a questão, abordamos a questão de racismo e abordamos a questão da leitura, enfim, sempre trazendo essa demanda mais cultural, né? Falamos sobre música, porque eu gosto muito de samba, então a gente tocou um pouco ideia de samba, cantamos, enfim. Então, assim, é uma coisa lúdica, mas que tem um objetivo muito grande de trazer história, de abrir a cabeça para uma coisa positiva, né? Para uma coisa que eles se sintam acolhidos e identificados. Então, se quer cantar rap, canta rap, e aí a gente começa a falar de onde o rap surgiu, de como ele vai, o que é um funk, e sem preconceito algum, porque isso envolve imaginação, isso envolve criatividade, né? E tudo isso é muito bem-vindo. E nesse último dia, nós tínhamos combinado, porque olha como são as coisas. Eu vou contar essa história, porque eu acho que é importante saber o grau de perspicácia dos meninos, o grau de sentimento que eles têm, que às vezes eles não conseguem, talvez, nem demonstrar. Eu contei para eles que eu servia café da manhã para os moradores de rua aos domingos, eu faço isso, eu tenho um grupo, né, e revezamento, a gente faz essa atividade aos domingos, e eles perguntaram se poderiam fazer o bolo para mandar para os moradores de rua. Então, assim, aquilo foi de uma pureza, aquilo foi imediato, assim, partiu de quase todos eles, sabe? Então, assim, eles só queriam fazer o bolo para poder ser útil para alguém. Então, eu acho que, da mesma forma que eles têm essa grande vontade de serem úteis, de renovarem a sua vida, de renascerem para o mundo, eu creio que cada dia que os senhores e as senhoras trabalham aí, eu acho que deve ser a mesma coisa, deve ser um sentimento de muito, muito profundo
de querer que eles melhorem também, né? Porque a gente não pode vê-los como a margem, como o Alexandre falou, a margem. Eles não estão à margem, eles estão numa situação de vulnerabilidade e que, infelizmente, a nossa sociedade, por ser uma sociedade preconceituosa, elas acabam não deixando eles terem oportunidade. E aí, a gente, então, a minha Associação dos Magistrados do Trabalho, em parceria com o meu tribunal, nós, então, trouxemos um projeto ano passado para o DEGASE, que foi a pré-aprendizagem, né? E aí deu certo, né? O Saber está tocando esse projeto começou agora nesse mês, depois de um ano sendo desenhado, e a gente achou que não ia acontecer, então ele só aconteceu, e repito assim, me perdoe, porque estão chegando agora os outros, mas o Fox e a Mirt trabalharam muito para que ele acontecesse, mas também sei que Evangelina e Bianca correram muito atrás para poder resolver as últimas coisas para finalizar aí a possibilidade do projeto, né? E é um projeto que é um preparatório para o mercado de trabalho, e ele envolve a conduta deles, né? Como é que eles vão conversar, como é que vão se vestir, são técnicas e são ensinamentos que vão ser passados para ele, que se forem nesses hunters da vida, nessas empresas aí de recolocação profissional, que eles fazem a mesma coisa. Então, nós estamos trazendo coisa para eles de qualidade, e o Saber, de uma forma graciosa, né, gratuitamente, está fazendo esse trabalho junto ao DEGASE. Então, isso ainda tem um valor assim incrível, imensurável. E aí, esse projeto, ele como disse, é pré-aprendizagem, quer dizer, ele é anterior à contrato de aprendizagem propriamente dito, mas que já buscando que, posteriormente, quando eles possam ser inseridos nas cotas de aprendizagem, que eles já tenham um início do preparo, ao menos na parte emocional, ao menos no cuidado, né? Que isso tudo tem um cuidado emocional, de comportamento e tudo, porque muitas das vezes as realidades são muito díspares, né? E nisso a gente tem feito propostas para que as empresas também comecem a criar consciência de quando recebem um jovem que tem uma experiência de medida socioeducativa, para que não seja visto como um jovem que não é menor que qualquer outro, porque a gente sabe que ele não é, né? Então, esse esforço feito muito grande pelo Ministério Público do Trabalho e pelo CIERJA e pelos demais membros desse pacote fechado com a Conlurb, a gente espera que essas vagas todas, essas 900 vagas, elas sejam realmente preenchidas, a maior delas, parte delas, pelos meninos que estão cumprindo medidas socioeducativas, e dizer que esse programa que foi idealizado da pré-aprendizagem, né, ele contou com a luta de uma colega que eu não posso deixar de mencionar, peço mais uma vez desculpa para quebrar o protocolo, mas é a Glória Mello, que é uma desembargadora hoje aposentada, mas foi de onde tudo começou, fez um esforço incrível para que esse acordo de cooperação ele fosse assinado, ele fosse trabalhado, e essa pré-aprendizagem ela começou ano passado, e a gente, então, ela por motivos pessoais, de familiares, ela teve que se afastar, e eu, então, assumi aí, junto com o André, que também é um outro colega engajadíssimo na questão de tocar essa pré-aprendizagem, e graças a Deus a pré-aprendizagem saiu. E essa pré-aprendizagem, ela nada mais é do que uma preparação, como eu disse, né, para a inserção do mercado de trabalho, e vai desenvolver atitudes, habilidades para que o jovem saiba se comportar, né? Então, assim, a gente está pensando, todos nós aqui temos falas de construção de possibilidades para os jovens, né? Mas essas possibilidades, gente, elas só são possíveis e só serão possíveis se todos nós estivermos de mãos dadas. Então, consciência externa da sociedade, ela é importante, a consciência de todas essas entidades, do papel que elas têm, mas também da importância que os senhores e as senhoras têm nesse processo. Sem os senhores e sem as senhoras, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, meu apelo e a minha reflexão, primeiro é o meu maior agradecimento, né, e minha honra de estar aqui falando pela primeira vez, né? Eu sempre que posso, que fui aí, tentei conversar com os agentes, porque eu acho que é importante saber das necessidades, né? Não que eu vá fazer muita coisa, mas eu acho que a gente tem que ter empatia pelo outro, e a gente tem que entender que não é um trabalho fácil, é um trabalho desgastante, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que não só agradecer, mas eu acho que tem que dar esse apoio.
saber que, olha, nós estamos aqui, reconhecemos o trabalho de vocês, sabemos que ele é tão importante que a gente tem que continuar. Então, a minha maior mensagem é dizer que a magistratura está aberta a apoiar tudo aquilo que foi bastante positivo para que, né, esses jovens eles sejam, eu não gosto de falar essa palavra, mas, entre aspas, resgatados, e que eles não precisem mais recorrer a uma face tão negra, né, tão ruim, vamos dizer assim, tão obscura da vida, né, quando um jovem precisa, infelizmente, passar pelo que eles passam, pelas histórias dele. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Se eu extrapolei aí demais, me perdoe, mas eu realmente queria deixar aqui essa mensagem. Uma mensagem de esperança, de agradecimento e de reflexão. Tá? Muito obrigada mesmo pela acolhida e estou aqui à disposição também, caso tenha alguma pergunta. Muito bom, doutora Adriana, obrigada. A gente que agradece, né, a participação de vocês, poder possibilitar esse espaço de formação continuada, de partilha de informações, né, de a gente poder realmente entender, né, a instituição, onde cada um no seu setor é importante nesse trabalho do jovem aprendiz, né? Não pense que tem algum setor dentro do DEGASE que esteja de fora, não. A gente precisa estar trabalhando realmente em conjunto. E eu acho que vocês trazem elementos para a gente refletir de forma ampliada sobre essa questão a nível macroestrutural mesmo, né? Juventude, esta juventude na qual a gente trabalha, a perspectiva do trabalho para essa juventude através da lei da aprendizagem, né, os direitos desse adolescente. Destaco uma fala que a doutora Alexandre trouxe aqui, né, que não é o jovem que é ressocializado, mas é a sociedade que está tendo uma nova oportunidade de incluir esse jovem que em algum momento ele foi excluído, né? Então, e Bianca, só uma parte rápida, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A história desse menino que eu falei, ela tem um pós, e o pós é importante, porque a aprendizagem dá a ele uma oportunidade dele ter um pós, né? E esse pós a gente também tem que pensar. Então, quando ele entra na aprendizagem, ele tem o pós. O pós-aprendizado, né? Ele fica com know-how de saber se portar, de saber conversar, de saber falar, de saber, ele aprende não só o ofício, mas ele começa a querer fazer faculdade, ele começa a querer estudar mais, porque aquilo abre a cabeça. Então, tem essa, me perdoe que eu anotei aqui, mas acabei não falando. Sim, ótima complementação. A gente também tem trabalhado o socioemocional desse adolescente, compreendendo, né, que ele precisa ter um espaço de escuta e de esvaziar as questões emocionais que ele traz, muito carregadas. Então, a gente tem feito uma parceria com o setor de justiça restaurativa, que é um setor, né, do DEGASE, e nessa parceria a gente tem oferecido esses espaços, a gente tem trazido também outros atores para atividade pedagógica, a própria doutora Lúcia Glioshi, né, outros atores foram convidados, então, não num papel de juíza ali naquele momento, mas de estar fazendo alguma atividade realmente, de ouvir, né, esses adolescentes, suas histórias, de possibilitar esse diálogo. Eu acho que o diálogo é algo que realmente é simples e ao mesmo tempo é difícil, é complexo, é algo que a gente pode trazer de grande contribuição, a escutativa, né? E dessa forma preparar, né, antes mesmo da pré-aprendizagem que está sendo oferecida pelo Instituto Saber, a gente tem feito 6 encontros, né? Então a gente está prevendo esses 6 encontros com cada turma, são 4 turmas até dezembro. A primeira turma a gente terminou esses 6 encontros, onde a gente trabalhou muito essa questão socioemocional, para ele poder iniciar a pré-aprendizagem. Então a gente está tendo o cuidado do cuidado com esse jovem, para que ele possa realmente ter uma formação não só de inserção no mundo do trabalho, mas uma formação integral, né, numa perspectiva ampliada mesmo. Então, assim, eu acho que hoje foi assim um momento ímpar, né, na formação também desse servidor que está ouvindo aqui a gente falar de
uma temática, né, que está, assim, é o momento, né, que a gente está vivendo dentro do Degase. Hoje de manhã foi feita uma reunião de alinhamento, então acho que as equipes estão sensibilizadas também, né, para que a gente possa trabalhar. A doutora Lúcia, já hoje nos comunicamos, já tivemos algumas informações muito positivas também, que vai fazer a gente continuar avançando nesse processo. Então, estamos todos engajados. Reverencio também o trabalho da Mirtz e da Evangelina, né, do próprio George Fox, que são servidores do Degase. A gente não pode esquecer, né, que o esforço que foi empreendido, né, desde o início, ele foi importante para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, a gente quer dar continuidade com a mesma energia a esse trabalho, avançando, e eu acho que é isso. Desculpa, Bianca, Sim. Cortando aqui você, mas pedindo uma parte final, a partir das falas, né? Muito bem, Adriana, também adorei ouvi-la. A gente está com o desafio já trazido pelo pessoal da TV Degase, né, da gente buscar essa ampliação, ainda de ter mais algum curso voltado a isso que interessa tanto os jovens, essa coisa digital e etc. A gente está trabalhando nisso, mas já deixo aqui uma sugestão, se a gente pode pensar, Bianca, num próximo evento, né, trabalhando com essa equipe da TV Degase, né, que eles são incríveis, né? O Alexandre também, quando conheceu o trabalho, ficou encantado. E aí, se a gente pode pensar numa data e trabalhar, né, de a gente também ouvir, né, ter um lugar mais de escuta, ouvir as histórias, enfim, o que eles quiserem elaborar, deixo isso como provocação, então, para um próximo evento e a gente participar. E também destaco, esqueci de falar, Adriana, quando falei aqui do Acordo de Cooperação do Rio de Janeiro, que a Adriana atualmente é a nossa coordenadora desse Acordo de Cooperação, então é um trabalho fundamental, que percebo que tanto esse acordo amplo que nós temos de combate ao trabalho infantil é muito importante, assim como essa comissão que nós constituímos, a CIERJA, que ela é um apoio para todos, ela tem sido um apoio para a própria equipe do Degase, ela tem sido um apoio para a fiscalização, ela tem sido... nosso argumento com as empresas também destaca muito isso, que tem, né, um grupo de órgãos públicos empenhados em buscar dar essa oportunidade. Então, esse tipo de articulação dá um resultado muito bom, e que bom que a gente já se organizou. Adriana, parabéns por estar à frente disso, e também deixo um meu abraço aqui às colegas que me dão um apoio enorme, a Daniela Kramer e a Maria Vitória, para eu acompanhar bastante essas questões legais, que elas cuidam de várias outras questões também. Ótimo, doutora Dulce. Então, ofereço um espaço também de fala aí conclusiva do doutor Alexandre, fica à vontade. Eu renovo aqui os meus agradecimentos por essa possibilidade de partilhar, né? Nessa correria, nessa insanidade que nós estamos vivendo. Bom a gente poder parar um pouco e se ouvir, né? Eu acho fundamental essa construção coletiva. E dedico essa minha fala inicial, após renovar esse carinho, esse respeito que eu tenho por vocês aqui, aos servidores do Degase. Vocês são fundamentais nessa engrenagem, né, nessa sociedade, por fim, que a gente deseja. Começa com esse acolhimento técnico e carinhoso, esse olhar que vocês emprestam de compaixão para com esses jovens. Precisamos desconstruir muito preconceito que existe, mas eu tenho certeza que aqui a gente já tem um público que já superou, né? Agora a gente está construindo caminhos. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela essa oportunidade de ouvir falas que só me fazem ter a certeza que o caminho está sendo bem construído e que me fazem aprender muito. E parabéns, Bianca, pela condução serena e técnica, né? Você nasceu para isso, né? Para mediar a live, né? Assim, tá espetacular, né? Vou chamá-la aqui para o canal FT, que a gente tem um canal dos auditores aqui no Rio de Janeiro, e eu estou deixando de passar, mas eu me prometi não deixar de passar mais.
me permitam puxar a sardinha para o nosso lado, mas a sociedade também agradece, os nossos parceiros também, que é concurso público para auditor fiscal do trabalho. O último foi em 2013, lá se vão 8 anos, a posse foi em 2014, somente 100 foram empossados. A minha esposa, inclusive, é desse concurso público. Então, nós estamos rumando aí para 9 anos sem 8 anos sem concurso público, somos poucos, somos 2.060, mas não necessariamente todos na ativa, porque tem a auditor também adoece e tem a turma que tem que fazer o trabalho de gestão para muitas temáticas. Então, se puderem ecoar essa voz desse pedido de socorro nosso, me permitam usar esse espaço final com a repercussão que o canal tem para fazer esse pedido. Obrigado. Muito bom, esse é o espaço mesmo. Eu acho que a gente caminha para finalizar, então, né, esse momento, essa mesa. Eu vou contar uma história que mexeu comigo, aconteceu hoje de manhã. Estávamos nos preparando para a reunião de alinhamento sobre o programa Jovem Aprendiz aqui no Degase, e aí chegou um rapaz com uma pasta debaixo do braço e falou: eu vim para o curso do Jovem Aprendiz, eu ganhei LA, mas eu vim para o curso, eu estava no curso semana passada, eu quero continuar no curso. E aí aquilo, né, eu falei assim, não, mas você ganhou LA e você não vai poder mais fazer curso aqui dentro é para quem está na internação. Agora você vai voar alto, você vai fazer muitos cursos e a gente vai ver, né, as oportunidades que podem ser oferecidas para você lá fora. Mas ele veio do Jacarezinho, ele mora no Jacarezinho, e ele pegou o ônibus, chegou às 9 horas da manhã, que é a hora que começa, né, a aula. E como ele ficou com a quarta-feira na cabeça, porque a primeira semana foi quarta, quinta e sexta, então ele ficou com a quarta-feira na cabeça, ele ganhou LA, mas ele veio nessa quarta-feira às 9 horas da manhã para ter a aula do Jovem Aprendiz. Então, eu acho que essa história, né, nos mostra o quanto que nós estamos no caminho certo, o quanto que essa oportunidade tem que ser ampliada, né, porque eu acho que é isso, eu acho que o caminho é esse mesmo, né, destacando uma fala também que a doutora Dulce bem colocou, né, muitas das vezes o Degase é a porta de entrada para esses direitos, né, para que esse jovem tenha acesso a muitos direitos que lá fora ele não teve na história dele. Então, é com essa história que eu termino esse momento, essa live, essa mesa, que foi não tenho nem palavras para dizer assim, o quanto que foi grandiosa, né, a gente poder oferecer esse momento de tanto aprendizado, tantas reflexões. E eu anotei o nome dele, falei, não, me dá o seu nome, me dá o telefone para onde eu posso entrar em contato. Ele me deu o telefone do pai dele. Eu falei, a gente vai fazer alguma coisa, porque você acordou, você se vestiu, você veio, você está em LA, você poderia não ter vindo, e muitos têm até medo de pisar aqui dentro novamente. E ele veio com a pastinha debaixo do braço para ter a aula do curso Jovem Aprendiz, que é o momento da pré-aprendizagem que está sendo feita aqui no Laboratório de Informática do Instituto Saber. Então, a gente ficou assim arrepiado, ficou emocionado com o que aconteceu hoje. Foi simbólico, foi antes da reunião de alinhamento, né? E isso, claro, que eu compartilhei com os colegas também que estavam na reunião, e vou reverberar, porque essa história é a história que nos traz fôlego para continuar. Obrigada mais uma vez. Então, termino aqui a nossa mesa, agradecendo a todos também que estão nos assistindo, agradecendo especialmente a nossa coordenadora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Evangelina Andrade, agradecendo a todos do departamento, ao nosso novo diretor-geral pelo apoio nesse trabalho poder continuar, ao Grupo Cierja, né, que a gente possa continuar caminhando e avançando. Obrigada, uma boa tarde para todos.